Existe uma técnica de comunicação muito utilizada por pessoas extremamente carismáticas e que assim, ó, num piscar de olhos, em instantes, já faz a outra pessoa gostar dessa pessoa carismática, faz ela querer falar e estar junto dessa pessoa carismática. E é uma técnica que pode ser empregada de uma maneira ridiculamente fácil e que você vai aprender aqui nesse vídeo e já vai conseguir colocar em prática de verdade. A questão de tornar ela cada vez melhor é você adaptar ela e melhorando o seu jeito de fazer. Mas colocar em prática essa técnica para fazer a outra pessoa gostar de você rápido, em si, é muito fácil. E o que essas pessoas carismáticas fazem? Elas utilizam a técnica de fazer a outra pessoa se sentir importante. Afinal, quem não gosta de estar com alguém que faz você se sentir valorizado? A gente tem amigos por causa disso, a gente tem namorados, parceiros por causa disso. A gente quer estar com pessoas que a gente valoriza, claro, e que elas nos valorizam também. Quem é que não gosta disso? E não tem problema nenhum, não é errado. Eu também adoro, cara. Quem não gosta de se sentir importante? E aí tem alguns passos que você pode seguir de maneira fácil para fazer a outra pessoa se sentir importante bem rápido. E tudo, claro, de maneira natural. O primeiro passo para você fazer alguém se sentir importante de uma maneira mais rápida é falar o nome da pessoa. Você acabou de conhecer alguém, tá ali no assunto tal, você coloca o nome da pessoa em algumas frases, no meio de algumas falas, de maneira natural, pelo amor de Deus. Então você conhece alguém chamado ali Renato. Você não vai chegar e falar assim: ô Renato, cara, prazer em te conhecer, Renato. Então, onde é que você mora aqui nessa cidade, Renato? Ô Renato, você trabalha com o quê? Fale um pouco mais, né, gente? É o Renato. Não, isso aí vai parecer totalmente estranho e a pessoa vai querer se afastar de você e não estar perto de você. Então faça isso de maneira natural. Você pode colocar de pouco em pouco. Então tá lá conversando com o Renato, acabou de conhecer, prazer Renato, com o que você trabalha? E ele começa a falar, tudo mais, comenta sobre ele, você fala um pouco sobre você. Aí em dado momento, se alguém chega no meio da conversa, aproveita isso para falar: bom, ó, aqui Guilherme, o Renato estava me falando que ele trabalha com isso e faz dessa maneira, olha só que legal. Então você vai colocando o nome da pessoa de maneira natural. Isso porque o nosso nome é uma das coisas mais importantes pra gente. Se alguém fala o nosso nome, a gente presta atenção, a gente quer saber o que está sendo falado da gente, e a gente se sente feliz porque mostra que a pessoa realmente lembrou da gente. Não é tipo, ai, prazer, conheceu, tchau, quem que é mesmo? Nem lembro. Não, a gente se sente importante porque, ó, a pessoa lembrou do nosso nome. Não lembrou só tipo, ah, é o amigo de sei lá quem. Lembrou algo profundo e importante sobre a gente. Mesmo que seja simples, é só um nome, mas é algo profundo porque a gente convive com o nosso próprio nome a vida toda. O segundo passo para você fazer alguém se sentir importante é você falar sobre a pessoa. Claro, quando você conhece alguém, eu recomendo que você não fique falando muito sobre você. Ai, Lipe, mas se eu não falar muito sobre mim, a pessoa só quiser ouvir sobre ela e falar sobre ela, quer dizer que a pessoa é uma super egocêntrica e eu realmente não quero ficar perto dela. Eu entendo o seu ponto, que se você falar de você e a pessoa se afastar é porque ela é uma narcisista ou egocêntrica e não quer saber. Mas não é bem assim. A pessoa acabou de te conhecer e na vida é assim, a gente pensa muito sobre o que essa outra pessoa pode me oferecer, principalmente quando é um desconhecido. Isso não só em casos profissionais, mas também pessoais. Essa pessoa vai me entreter? Ela vai me divertir? Ela vai fazer eu me sentir feliz nesse ambiente que eu tô? Ou só vai me atrapalhar e gastar meu tempo, por exemplo, de eu estar com as pessoas que eu já conheço? Então, cara, tudo que você for fazer na vida, pense em oferecer primeiro algo pro outro quando você vai em busca de outra pessoa, para depois você querer algo em troca. Então vai lá, deixa a pessoa falar sobre ela, para ela se sentir importante e aos poucos você vai falando sobre você e ela vai te escutar, porque ela vai falar: nossa, que agradável falar com essa pessoa. A partir desse momento, ela também vai dar abertura para você começar a falar. Agora, se é uma pessoa que você já conhece faz tempo, vai construindo essa relação e ela nunca dá espaço para você falar sobre você, aí realmente talvez seja uma pessoa que não vale a pena estar perto, porque conversas, né, comunicação é uma troca. É você falar e escutar, tem que ser recíproco, principalmente se tratando de relações pessoais, né? Então, quando você for falar com alguém,
pergunte sobre a pessoa, deixe ela falar sobre ela, comente sobre ela. Fale de você num primeiro momento só se a pessoa perguntar e, por favor, seja breve. Calma, é só uma parte do processo. Como eu falei, quando você for construindo uma relação com essa pessoa, seja pessoal ou profissional, você vai falando um pouco mais sobre você e a pessoa vai te escutar. Então, esse primeiro passo é para a pessoa se sentir importante e se sentir bem com você, se sentir agradável. E a partir disso ela vai falar, meu, eu quero continuar nessa conversa, tá legal, tô falando aqui sobre mim, ó, a pessoa falando sobre ela, interessante, quero saber mais. Então é um processo aos poucos e aí, felizmente ou infelizmente, a vida é assim. Quando você vai em busca de algo, você tem que primeiro mostrar para a pessoa ou ali para a situação, né, o benefício que você está trazendo para depois querer algo em troca. Paciência é muito importante nesse momento. E por último, cara, para você matar a pau e fazer qualquer pessoa gostar de você muito rápido, é você usar as perguntas abertas. E aqui, mais uma vez, toma cuidado para não ficar estranho que nem lá na história do nome. Porque perguntas abertas, o que são? São aquelas perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não. Então você acaba de conhecer alguém ou tem alguma dúvida ali no seu trabalho, você chega e pergunta para a pessoa assim: "Ah, você fez isso?" A pessoa vai falar sim. Ué, é isso, você perguntou o que ela fez, ela vai falar sim. Se você perguntar como você fez isso, é uma pergunta aberta. Não tem como ela responder sim ou não. Ela vai ter que explicar o jeito que ela fez. Claro, pode ser que ela fale pouco, seja um pouco mais breve, esteja ali num momento difícil de conversar, ou seja uma pessoa difícil de conversar, mas pelo menos ela vai falar mais do que uma palavra monossilábica, né? Que é sim ou não. E aí depois que a pessoa explica como ela fez algo, por exemplo, você pode perguntar: "Ah, por que você fez desse jeito? Por que você achou melhor fazer assim?" Novamente, outra pergunta aberta que não pode ser respondida com sim e nem com não. Tem que ser explicado ali. Então presta atenção nessas palavras-chave. O próprio como, o porquê, o que, de que maneira. E a partir disso você vai adaptando. Claro, isso são só exemplos. Tem muitos jeitos de você perguntar de uma maneira aberta. Pense em perguntas, ou não que sejam perguntas necessariamente, geralmente vão ser mais falas que façam a pessoa falar mais, que ela não possa só responder de um jeito monossilábico. E como eu falei, não deixa estranho. Muita gente critica essa técnica porque diz que fica parecendo um interrogatório. E claro, se você fizer do jeito errado, vai ficar parecendo mesmo. Então, se você pergunta para a pessoa, por exemplo, por que você escolheu esse trabalho para sua vida? Por que você cursou uma faculdade de, sei lá, medicina? Ah, porque eu gostava muito de ajudar as pessoas e tal, minha avó era enfermeira, eu vi o cuidado que ela tinha. Aí você responde, por exemplo, pô, que legal, eu acho a área da saúde muito bacana, porque eu acho uma profissão muito nobre, os profissionais veem tantas coisas difíceis e tem que ter coragem para tratar da vida das pessoas, para mudar e salvar as pessoas. Me conta alguma história da sua avó que te marcou durante, né, os plantões de enfermeira dela? E claro, a pessoa pode virar e falar, putz, eu não lembro de nenhuma agora. E aí você vai ter que se virar para tentar fazer alguma outra pergunta aberta ou puxar alguma outra coisa. Mas se a pessoa ficou tão marcada pela avó para escolher essa profissão, eu garanto para você que é muito difícil que ela não tenha uma história em relação a isso, que ela não tenha conversado com a avó dela em relação a isso, como a gente criou aqui nessa história. Mas cada caso é um caso. Por isso que eu digo que é uma técnica realmente simples de você aplicar, todo esse conjunto de coisas que eu te falei para fazer uma pessoa se sentir importante, mas o que você vai melhorar com o tempo e vai perder a dificuldade é se adaptar em certas situações, porque você pode fazer uma pergunta aberta e a pessoa responder realmente, mesmo não sendo sim ou não, de uma maneira muito breve, ou você manda uma pergunta muito boa, mas como nesse caso, a pessoa não tem nenhuma história ou algo do tipo, e a conversa vai meio que ficando morna, vai meio que morrendo, você percebe que não tá encaixando direito, o papo não tá indo, não tá fluindo ali, seja com uma pessoa só ou dentro de um grupo de pessoas no seu trabalho, na sua vida pessoal, e aí aos poucos você vai entendendo como não deixar isso a peteca cair. Você continuar fazendo boas perguntas abertas, continuar fazendo a pessoa se sentir importante. Então aqui não deu certo, deixa eu tentar uma outra coisa, uma outra área, perguntar uma outra coisa, comentar sobre uma outra coisa para essa pessoa se sentir importante. É nesse ponto que você vai melhorar essa técnica, porque ela é simples de aplicar, como você viu, mas cada caso é um caso, principalmente comunicação, não existe regra absoluta. Você tá lá na hora e trabalha com tudo aquilo que você tem, com a situação, com a pessoa, com o jeito que ela responde. E isso realmente é com prática e com o tempo.
E se você que está vendo esse vídeo quer melhorar sua comunicação e realmente não tem facilidade nenhuma para se comunicar, é aquela pessoa extremamente travada que tem até vergonha de perguntar para o atendente da lanchonete qual que é o preço do refrigerante ou onde é que está o cardápio, você trava, não consegue pedir informação. Eu recomendo que você adquira o meu e-book que vai te ensinar do mais completo, absoluto, assim mesmo, zero, aquela pessoa que não consegue nem falar direito, até você conseguir se comunicar de uma maneira básica muito poderosa. Porque comunicação é assim, com o básico muito bem feito, com uma base muito bem trabalhada, a gente consegue se comunicar muito bem, em todas as situações a gente consegue se virar. Então se você é essa pessoa, recomendo que você adquira esse livro, lá tem algumas explicações e exercícios, tudo gradual, bem ao pouquinho, não precisa ficar com medo, a gente vai aos poucos, um passo de cada vez, e quando você vê, você vai estar falando tranquilamente com qualquer pessoa. Então, se você é muito travado mesmo, eu recomendo que você dê uma olhada nesse meu e-book, tá bom? E agora eu quero saber de você. Comenta aqui se você tem alguma estratégia na hora de conhecer alguém para fazer a pessoa gostar de você logo e você se conectar muito bem com ela. Ou não, se você tem dificuldade de fazer isso, eu quero muito saber, por favor. E é claro, se gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like. Valeu e até!